Imagina você ir parar num hospício acusado de ter um transtorno de múltiplas personalidades, sair do hospício e ser levado preso acusado de pedofilia. E o pior, tudo isso acusado pela sua própria esposa, ela que jurou te amar até que a morte o separe. E somente 3 anos depois ser absolvido pela justiça em mais de uma instância e ser declarado inocente. Essa história bizarra que mais parece o roteiro de um filme de terror aconteceu com o ex-pastor Felipe Heiderich e a gente vai entender toda ela no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Antes da gente iniciar o vídeo em questão, eu queria dizer uma coisa. A história do Felipe Heiderich é uma história surpreendente. Daria um filme foda. E a história, ela é gigante. Inclusive, tá pra virar filme, essa história dele aí, eu fiquei sabendo. Esse vídeo aqui vai ser meio que um resumo sobre tudo desse cara que eu já vi e entendi, tá? Mesmo assim, esse vídeo vai ser maior do que o normal da média aqui do canal, mas eu peço que você fique até o final desse vídeo. De toda maneira, se você quiser saber mais da história dele, eu aconselho você buscar aqui no YouTube por mais material. Tem mais de 3 horas de podcast dele, tem reportagem no SBT, no Conexão Repórter, tem entrevistas aí com a Antônia Fontinelli de mais de 1 hora, enfim, tem muito material dele. A gente vai tentar condensar tudo isso em um vídeo de 20 e poucos minutos, beleza? Senta que lá vem a história. Felipe Heiderich, ele era um pastor, nasceu no Rio e ainda bebê ele se mudou para o interior de Minas Gerais. Ele era casado com uma também pastora, Bianca de Toledo. A Bianca ficou conhecida em 2001 após ela ser descoberta no programa Raul Gil. Ela se tornou cantora e pouco tempo depois ficou grávida de seu primeiro filho. Perto do nascimento de seu filho, ela teve complicações de saúde, seu intestino tinha se rompido. Ela chegou a fazer mais de 300 transfusões de sangue, teve 2 paradas cardíacas e, segundo algumas pesquisas que eu fiz, ficou em torno de 50 dias em coma no hospital e cerca de 5 meses ali em tratamento. Bom, durante todo esse tempo que ela ficou no hospital, o seu atual marido até então acabou o deixando. Lembrando, esse atual marido não era o Felipe Heiderich ainda. E ela só foi conhecer o seu filho depois, quando ele já tinha quase aí 6 meses de vida. Bom, vocês lembram que ela era cantora, né? Então, por causa de seus problemas de saúde que ela teve lá no hospital, ela não conseguiu, atrofiou ali as cordas vocais, ela não conseguiu voltar a cantar, mas aí ela acabou virando missionária e, consequentemente ali, posteriormente, pastora. Em 2014, ela conheceu o Felipe e se apaixonou e os dois acabaram se casando depois de 1 ano de namoro. O Felipe ainda fala que foi em 2012, algumas matérias em 2014, enfim, whatever. E os dois eram tipo aquele casal top, aquele casal do momento. É tipo Zé Felipe e Virgínia Fonseca, sabe? Não conheço. Então, no meio gospel, eles eram esse tipo de casal. O Felipe ainda fala que eles tinham em torno de 30 mil seguidores e quando eles casaram no Instagram, eles, quando voltou, porque o casamento deles chamou a atenção de todo mundo, foi um casamento lindo, maravilhoso, e aí quando eles voltaram de lua de mel, eles tinham ali os dois tinham mais de 1 milhão de seguidores cada um. Então o negócio foi esquisito. Bom, em 2016 a Bianca acusa agora o seu ex-marido de que ele teria molestado o seu filho, que tinha ali na época em torno de 5 anos mais ou menos, e que ele era homossexual. Bom, eu não preciso nem dizer que isso tudo foi uma bomba, uma explosão no mundo ali, no meio gospel, e na verdade em todo quanto é meio de mídia ali, foi uma notícia bombástica. A Bianca e ele já eram muito famosos nas redes sociais, no Instagram. A Bianca, hoje, ela tem mais de 1 milhão de seguidores, no seu Instagram. O Felipe, hoje, ele tem em torno de 250, minha última vez que eu vi pelo menos, mas é porque ele perdeu ali acesso, às suas redes, uma coisa assim, depois da história que a gente vai entender melhor já já. Bom, após isso, o Felipe ele foi internado no hospício, depois ele acabou indo preso. E calma, eu sei que você não tá entendendo nada agora, mas vai fazer sentido depois que o próprio Felipe postou alguns vídeos no YouTube contando a versão dele dos fatos, e também a Bianca também postou
postou alguns vídeos contando a versão dela. Então a gente vai ouvir aqui a versão dos dois, ok? Tá bom. A explicação de Bianca. Bom, antes da gente ir para a explicação do Felipe, a gente vai falar sobre a explicação da Bianca que ela deu aos seus seguidores. Ela gravou um vídeo explicando ali sobre o fim do seu casamento com o Felipe. Ela escreveu e contou um relato de suas experiências e o que aconteceu entre ela e o Felipe. É um vídeo de 40 minutos, eu vou tentar explicar aqui o mais rápido possível. Bom, segundo ela, em junho de 2016, ela tomou conhecimentos dos supostos atos, né, que o Felipe fazia ali com o seu filho. Ela disse que tomou conhecimento, né, quando conversou ali com a médica que atendia o Felipe. A Bianca disse que ao longo de seu casamento ali, ela achava algumas coisas meio estranhas de Felipe. A primeira coisa que ela achava estranha era que ele sempre tinha medo de que alguém invadisse as contas dele, né, rede social, e-mail, então ele vivia sempre mudando essas senhas. Errado não tá. Mas ela conta que ele era meio neurótico, tá ligado? Tipo assim, como se estivesse escondendo alguma coisa. É isso que ela tentou dar a entender. Eu achava isso meio paranoico. Eu não entendia por que um pastor seria alvo de tantos ataques de hackers. Esse era um assunto constante em nossa casa, então eu via ele sempre muito preocupado em mudar suas senhas o tempo todo. Ela contou também que, como eles tinham ministérios distintos ali no meio da igreja, os dois, cada um viajava sozinho, né? Eles não viajavam juntos para ali ir pregar a palavra de Deus. Então eles passavam muito tempo viajando um longe do outro e se viam poucas vezes na semana. Como se isso não bastasse, o Felipe sempre se queixava muito de seus problemas de saúde. Mas ela estranhava porque nas viagens, aparentemente, ele sempre estava bem, né? E quando chegava perto dela, ele reclamava e, enfim, falava que estava ali com seus problemas. Bom, isso fez com que eles tivessem, ao longo desse casamento, pouquíssimas relações sexuais. Os dois eram casados, mas fizeram ali pouquíssimas vezes o ato coito. Sexo! Ela disse que ele estava com depressão, que ele tomava remédios, e depois de tanto tempo dela querendo explicações sobre por que ele não sentia atração por ela, ele dizia que tinha um problema ali na hipófise que fazia com que a testosterona dele fosse baixa, e aí ele não tinha libido, mas enfim, ela conversou então com a médica, né, preocupada, ela conversou com a médica que atendia o Felipe, e aí, segundo essa médica, a condição dele estava ok, não tinha nenhum problema ali de testosterona nem nada do tipo. Mas a médica disse, segundo ela, a médica disse para a Bianca que o Felipe sofria de transtornos de múltiplas personalidades e que ele poderia estar tentando esconder a sua homossexualidade. Bom, ela conta então que ficou chocada, né, porque ela não sabia que o Felipe poderia mentir para ela. E aí, ela diz em seu relato que ela orou muito para Deus, né, pedindo para que Deus mostrasse para ela o verdadeiro Felipe, né, quem que era o verdadeiro Felipe, que ela estava em dúvida. Bom, então, aparentemente por uma vontade divina, ela começou aí então a entender algumas coisas, a descobrir mais coisas do Felipe. A princípio, uma pessoa que cuidava das redes sociais do Felipe Heiderich contou para ela que viu conversa dele com outros homens. Bom, aí eu já dou já acho um pouco estranho, porque o cara sabe que tem gente tomando conta da rede social dele e ele vai dar um mole desse, tá ligado? Mas ok, é o que ela tá dizendo. Bom, e num outro dia, o filho dela falou o seguinte pra ela: mamãe, o papai é tão engraçado, fica falando delícia, delícia. E ela então, estranhando, perguntou pro menino por que ele estava dizendo aquilo, e o menino disse pra ela que se ele dissesse, ela acharia que ele estava mentindo, né? O papai diria ali que ele estava mentindo. Primeiro porque o meu filho não mente. Meu filho nunca teve acesso à pornografia. Ele narrou coisas que, segundo inclusive o psiquiatra e a psicóloga, nenhuma criança ia conseguir inventar. Bom, então ela disse que ficou ali tentando entender, questionando o filho, levou o filho para uma psicóloga e a criança acabou relatando ali com bonequinhos e tal, o que acontecia ali entre ele e o Felipe. Bom, nesse meio tempo o Felipe estava viajando, então quando ele chegou de viagem, ela acabou então confrontando ele, né, e com as verdades que ela sabia dele. Então ela falou ali sobre as doenças que ele não tinha, falou sobre a atração dele por homens e finalmente ali sobre a acusação ali dele ter molestado o filho dela. Felipe então teria chorado, não quis falar sobre o assunto e acabou indo para o seu quarto. Nisso a Bianca ela foi embora, ela tinha ido
para um hotel junto com seu filho. E no outro dia ela ficou sabendo, né, que o ex-pastor tinha tomado 2 vidros de Rivotril para tentar se matar. Nesse mesmo dia ele fez essa tentativa de suicídio. Bom, como ela ficou sabendo disso, ela disse que o marido da dermatologista dela avisou ela porque o Felipe tinha mandado uma mensagem para ele, enfim, ela ficou sabendo. Bom, então a Bianca, ela pediu para uma das funcionárias dela ir até a casa de Felipe para ver se ele estava bem. E esses funcionários então teriam testemunhado ali o Felipe na cama, com os vidros de remédio e ali naquele cenário todo. Bom, nisso levaram ele então para o hospital e ele ficou lá durante algumas horas até que o médico acabou encaminhando ele para uma clínica psiquiátrica. Então ele teria ficado nessa clínica internado e, segundo a Bianca, ela própria teria ligado para a mãe dele para avisar o que estava acontecendo. Bom, um suposto laudo então teria comprovado o abuso de incapaz e aí a Bianca foi dar queixa dele na polícia. Bom, saindo da clínica então, o Felipe foi preso e o resto vocês vão saber agora pela versão dele, beleza? A explicação de Felipe. Bom, na explicação dele, ele disse que ele era inocente e que ele tinha sido levado a um manicômio, um hospício, forçadamente e após isso preso injustamente. E dentre esse processo aí de ficar na clínica psiquiátrica e depois ir preso, se passaram aí em torno de 2 a 3 semanas. Ele ficou mais ou menos uma semana na clínica psiquiátrica e mais ou menos uma semana na prisão. Agora, sobre como foi toda a história pelo escopo do Felipe, aí, meus amigos, o negócio é bizarro. Bom, segundo ele, tudo isso foi uma grande armação da Bianca, já que ela não queria mais ficar, né, no casamento ali com ele, e ela planejou tudo isso para sair fora. De vez de chegar só lá, tipo, não dá mais, acabou. Não, mas aí que tá, né, mano? Igreja. Aí que tá. Afinal de contas, ó, eles eram pastores, né? Muito influentes no meio gospel. Ela já tinha saído de um casamento, entendeu? E sair de um segundo poderia dar um problema. E também tem um outro motivo ainda também, que eu já vou falar no decorrer desse vídeo. Então, uma segunda separação ali, sem nenhum motivo forte, tá ligado? Ia acabar com a carreira dela ali de pastor. Bom, no dia em questão, o Felipe ele disse que a Bianca chegou até ele dizendo, né, ela chegou, ele fala que ela sentou no sofá com ele e tal, e ela falou, ó, o nosso filho, né, que era o enteado dele, na verdade, né, foi abusado, né, pra não falar uma palavra mais pesada aqui, vocês já sabem qual que é. E aí o Felipe, sem entender nada, ele se levantou e falou, como assim, por quem, né, me conta, não sei o que, e ela olhou pra ele e falou assim, foi por você. E aí ele na hora não acreditou, falou, mas você tá de sacanagem, é uma brincadeira de mau gosto, não acreditou. E aí depois ele começou a entender que ela não tava brincando, ela tava falando sério. Só que ele achava então que talvez seria um mal entendido, né? Alguma coisa aconteceu, plantaram alguma ideia na cabeça dela e ele acreditava que ela tava sendo manipulada, entendeu? Ela me acorda de manhã, numa terça-feira, dizendo, o nosso bebê foi. Eu entrei em choque. Eu levantei furioso, eu queria... Nesse momento você não lembra que você é pastor. E ela falou, foi você. Foi você. Eu estou saindo de casa com ele e volto na sexta-feira, vou pensar. Isso era terça, volto na sexta para pensar se a gente continua junto ou não. Bom, ela disse então que ela foi embora para um hotel com o filho dela. E aí ele disse que na sexta-feira, isso era uma quarta mais ou menos, na sexta ela iria voltar ali e decidir o que ela ia fazer com ele. Então isso aí é um pouco estranho também, mas foi isso que ele disse. E aí, cara, ele ficou maluco. Falou, imagina, o que eu vou fazer? Ele não conseguia contato com ninguém, já era noite, e aí ele falou, cara, eu não vou conseguir até ficar acordado até sexta-feira. E aí ele viu os vidros de Rivotril ali no armário ali, que eram dela, inclusive, ele fala isso, e aí ele tomou para dormir. Ele não tomou para se matar, ele tomou uma dose alta, mas para dormir. E aí ele diz que ele deixou 2 bilhetes, inclusive, na casa. Um bilhete era pros funcionários que iriam lá, falou, ó, tomei aqui um remédio, tal, mas para dormir, tô bem. E aí um outro bilhete, esse bilhete foi divulgado na época, que era um bilhete pra Bianca, falando, ó, eu não sei o que aconteceu, mas eu nunca faria isso com você, nem com o menino. E aí assinado Felipe, tal. Então, foram 2 bilhetes, então, um para os funcionários e um para ela. E aí ele tomou os remédios lá e capotou. Antes disso, né, ele tinha ligado para uns amigos dela de Dallas, uns amigos de fora do país, tá ligado? Que aconselhavam ela, tipo uns mentores, alguma coisa assim, para tentar dizer, ó, a Bianca tá viajando, alguém falou alguma coisa de ruim para ela tá entendendo tudo errado. E aí esses caras
falaram, ó, se vira aí, a gente não sabe de nada, e segundo ele, esses caras aí já sabiam disso tudo também. Entendeu? Então aí que ele ficou mais doido ainda, porque meio que foi uma armação ali, muita gente já estava sabendo disso também. Bom, quando ele acordou então, ele diz, né, que os funcionários ali, o motorista, a governanta da casa ali, todo mundo já era amigo dela desde a infância e eles já sabiam disso tudo. E eles meio que armaram todo o esquema, e como eles viram ali o Felipe já dormindo com os vidros de remédio, eles armaram meio que uma cena ali tentaram montar uma cena de suicídio, entendeu? Então botaram ali Bíblia no chão, as fotos, e armaram uma cena ali, como se ele tivesse tentado ali se matar mesmo. Os funcionários. Os funcionários, quando chegaram e viram ele lá deitado. Bom, quando o Felipe ele começou ali a acordar, meio mais ou menos, obviamente quando eles chegaram e viram o Felipe ali na cama, eles levaram o Felipe até uma UPA que tinha ali perto, né? E aí, na UPA, o médico ali viu ele e viu que ele tava ok. Tipo assim, não tinha tomado uma dose pra se matar. Viu que ele tava bem. Ele tava ali grog e tal, mas tava bem. Inclusive, ele tem laudo, né? Ele mostra ali, ele tem laudo do médico da UPA falando que ele tava ok, tá ligado? E aí, o que ele fala? Ele fala com o motorista dele e fala, ó, então, eu preciso voltar pra minha casa. E aí ele fala, chama um táxi, né, vem me buscar, não sei o que, eu preciso voltar à minha casa. E aí o motorista dele fala pra ele assim, ó, é melhor você ir de ambulância pra uma clínica particular dele lá, porque ele tinha ido na UPA, entendeu? E quem tinha levado ali foi bombeiro, que foi buscar essas coisas. E aí ele fala, ó, vai de ambulância numa clínica particular dele ali, que ele tinha o plano dele ali. E aí ele fala, não, eu tô bem, não sei o que, mas beleza, ele foi convencido a ir de ambulância até essa clínica. E aí quando ele tá no meio dessa ambulância, né, ele tá deitado lá, fala pra ele deitar, e ele tá indo, e ele sabe, diz ele que ele sabia o caminho da UPA até ali a casa dele. E aí começa a demorar, e daqui a pouco ele começa a escutar aquele barulho de estrada de chão, tá ligado? E aí ele fala, então onde é que vocês estão me levando, né? Ele fala, não, a gente tá levando você pra um caminho, um atalho, não sei o quê. Aí ele falou, não tem atalho pra ir pra minha casa. E ele tentou levantar. Na hora que ele tenta levantar, ele fala que uma das pessoas que estavam ali, não sei se era enfermeiro, não sei quem que era, aplicou uma injeção nele pra ele dormir. Mas aí da clínica particular pra casa? Não, da UPA e nem pra clínica particular? Então, da UPA era pra ele ser levado pra casa, mas aí, pelo que eu entendi, era pra ele ser levado, pra ele passar na clínica particular dele antes de ir pra casa, entendeu? Tá, e aí fizeram um esquema pra ele ir de ambulância até essa clínica particular. Aí não sei se era uma ambulância de alguém, não sei como é que foi, sei que essa ambulância levou ele pra essa estrada de chão e tal, foi quando ele tentou levantar, aplicaram uma injeção nele, e quando ele acordou, ele tava num manicômio. Caraca, é muita cena de filme de Hollywood mesmo. Bizarro mesmo. E fui mantido em cárcere privado, numa clínica. Eu fui torturado lá dentro durante 8 dias. O senhor quer dizer que foi internado contra a sua vontade? Sim. Ele conta que quando ele ficou mais ou menos 8 dias nesse hospício aí, né? Ele conta as coisas que ele viveu lá e, cara, sinceramente, é coisa de roteiro de filme, velho, que ele viveu lá. Ele disse que essa clínica, inclusive, é uma das clínicas mais famosas, a mais famosa do Brasil, ele fala. Mais famosa do Brasil. E ele fala que quando você entra nessa clínica, é lindo, maravilhoso, que é uma clínica de reabilitação, parece um spa, só que lá no fundo, lá tem um quarto, um cômodo, não sei o que tem ali, uma salinha ali, um negócio um pouco mais macabro, que é onde ele ficou, que era onde ficavam os coisas mais loucos, os caras mais loucos, tá ligado? E ele falava que ali junto com ele tinha cara que cagava no chão, tacava na parede, cara que ficava mijando, gritando, só cara doidaço mesmo. Bom, quando ele acorda então, ele fala, que é isso que eu tô fazendo aqui, né, já depois ele tenta se levantar, tá amarrado, e ele fala, ó, chama o meu assessor, eu sou conhecido, busca meu nome no Google, não sei o que, né, chama minha esposa ainda, ele achava que a esposa dele poderia ajudar, de certa maneira, e aí essas pessoas começam a falar pra ele fala, eu sou o Felipe, não sei o que, essas pessoas começam a falar pra ele então, não, você não é o Felipe, você é um morador de rua, e a gente achou você na rua, e você tem transtorno de personalidade, então você acha que é uma pessoa, mas você não é. E aí começaram a jogar esse papo nele. Ele era um morador de rua, e droga, né, pra ele ficar doidão. E essa parada de que ele era um morador de rua, falando pra ele sempre isso daí. E aí ele conta também que lá, né, eles aplicavam uma técnica dele pra tentar mudar você, cara. É bizarro isso aí que ele conta. Ele falou que essa técnica era usada, chama de Glass White, se não me engano, era usada lá na Segunda Guerra pelo cara de bigode lá, sabe? O cara de bigode da Alemanha. Então, era usado, e qual que era essa técnica? Eles aplicavam droga nele, e aí eles ligavam uma TV chiado, tá ligado?
bem alto mesmo, e ficavam falando pra ele, ó, você é tal pessoa, você não é o Felipe, você é um morador de rua, você não sei o que, e ficavam nisso aí, ó, durante dias. E pra fazer isso é na base da tortura? E de drogas fortes. É tortura física ou só psicológica? Mental. De barulho? Então assim, você tá pelado, você tá com frio, drogas pesadas e uma pessoa do seu lado 24 horas, você acordado ou dormindo, dizendo, com o barulho da TV ligado, altíssimo, você não é Felipe, nós te achamos na rua, você é um morador de rua, a gente te trouxe pra cá pra salvar você, porque você é um perigo a você mesmo. E aí ele já tava, achando realmente que ele não era o Felipe e que ele era essa pessoa que eles diziam que ele era. Só que ele conta que, assim, ele falou, cara, eu não posso... Ele falou que como ele conhece muito da Bíblia, ele ficava recitando a Bíblia na cabeça dele. Recitando a Bíblia, e ele falou, eu não posso ser um morador de rua, porque eu não saberia tanto assim da Bíblia se eu fosse um morador de rua. Você entendeu? Então isso daí meio que foi o norte dele, pra ele não se perder, mano. Se não tivesse meio que a Bíblia, assim, digamos que na bem cabeça estudada, dele, talvez ele tinha se perdido mesmo. E como ele foi encontrado? Bom, a secretária da ex-esposa dele começou a notar a ausência de Felipe. O Felipe, ele era um cara que ele nunca ficava sem responder, ele sempre estava online nas coisas, nas redes sociais, e aí de repente o cara some. A ex-esposa, no caso, já é a mulher que estava fazendo isso com ele. É, a Bianca. Então essa secretária da ex-esposa dele liga para uma outra secretária lá da igreja que ele frequentava e começa a falar, o Felipe deve estar morto, a esposa dele deve ter matado ele, esquartejado ele e sumido com o corpo. A secretária da ex-esposa dele já, já sabia, né, certo? Já achava que a mulher era meio maluca, né? Bom, e daí então eles começaram a tentar encontrar o Felipe, né? E a tentar encontrar algum contato da família do Felipe. E a família do Felipe, era difícil um contato com eles, porque eles não tinham a princípio, e eles também são do interior, bem do interior mesmo, de Minas Gerais. Só que eles acabaram encontrando ali, conseguiram contactar ali a mãe de Felipe. Bom, depois da mãe dele ficar sabendo, né, que o Felipe tinha sumido, começou ali a busca, então, desenfreada dela para encontrar onde é que o Felipe estava. Bom, quando ela o encontrou então na clínica, ele diz que a clínica não queria liberar ele para ela, mesmo ela sendo mãe. E nesse momento aí a clínica avisou a Bianca e o advogado dela, que foram também nesse momento até na clínica onde estava o Felipe. E aí ele conta também que nesse momento, né, chamaram ele ali para, aí sim apareceu um médico, né, e falando, você vai ter não era uma visita que ele falou, mas enfim, vai ter uma sessão aqui, não sei do que, e chamaram ele. E na hora que ele sai, ele se depara ali com a ex-esposa dele, né? Agora é a ex-esposa dele, o advogado dela e a mãe dele e tal. E aí ele desaba e, caramba, eu sou o Felipe mesmo então, sabe? Aí que cai na cabeça dele, eu sou o Felipe, eu não tava louco, eu sou o Felipe mesmo. E aí ele desaba ali com a mãe dele e tal. E aí o advogado, né, quando ele tenta ali se aproximar da ex-esposa dele, o advogado dela fala, não toca nela, porque assim, eu preciso que você assine aqui, uma assinatura ali do divórcio e também documentos dizendo que ele era tipo celibatário, que ele não fazia nada com ela, sabe? Não fazia, pra poder validar ali as informações que ela dizia, porque assim, ela dizia que não, entendeu? Eles não faziam nada. E o Felipe fala que sim, eles faziam, entendeu? Tanto que tem vários testes de gravidez, ele fala que tem vários testes de gravidez que eles fizeram, entendeu? Então assim, aí esse advogado queria que ele assinasse algumas coisas lá pra meio que confirmar a versão dela da história, entendeu? E aí ele na hora falou, não, eu não vou assinar divórcio, nada, porque eu amo essa mulher, alguma coisa, algum mal entendido tá acontecendo, né, a gente vai orar, não sei o que, eu não vou. Bom, aí o Felipe vai embora ali com a mãe dele então, e aí nesse momento parece que ele tava livre. Só que não. Bom, a liberdade dele durou apenas alguns dias quando ele tomou conhecimento de que tinha um pedido de prisão contra ele. Nisso daí, cara, ele tava num apartamento dessa secretária que contactou a mãe dele, sabe? Porque ele já tava sem nada, mano. Sem casa, sem as coisas dele. E por quê? E aí que você vai entender o pulo do gato, aí que talvez esse motivo também. Quando a Bianca, ele conta, né? Quando a Bianca, um pouco antes ali, alguns meses antes, ela começou ali, talvez ela já estava querendo terminar alguma coisa, ela começou a falar pra ele, você tem muito problema de saúde, você tem histórico de câncer na família, e não sei o que, e se você morrer? E se nessas viagens você morrer? Aí eu vou ficar só sem nada, o menino vai ficar sem nada. Aí ela convenceu ele a passar as paradas pro nome dela. Só que ele disse que no podcast ele não passou, ele meio que fez um atestado de que se ele morresse ia ficar tudo pra ela.
Você entendeu? Então aí talvez também tenha sido um dos motivos ali, né, de todo esse plano aí porque, mano, um cara ir preso, e aí em Bangu, que ele foi preso, depois que ele sai ali do hospício, ele descobre que tá sendo tem um pedido de prisão pra ele, e aí ele vai até a delegacia, tá ligado? Ele vai até a delegacia pra tentar se explicar, e aí de lá os caras já prendem ele e levam pra Bangu, que é uma das prisões onde tem chefe de organização criminosa, não sei o que. Ele falou que quando ele entrou no camburão, o policial falou pra ele, ó, você não dura 48 horas lá, porque, pensa, o cara ele ia num presídio acusado de pedofilia, os caras, o que os caras fazem? O pedófilo na cadeia. Já era. Ele falou, mano, já era. Não tem chance. Bom, e aí ele conta, quando ele chegou ainda nessa cadeia, os carcereiros ali chegaram, perguntaram pra ele, não, qual artigo que você foi, né, não sei o que, pra ele falar. E aí ele não sabia, não entendia, né? Ele falou, mas como assim artigo? Artigo definido, indefinido, tá ligado? Porque ele era professor. E aí os caras espancaram ele, os caras têm técnicas pra bater e não deixar marca, quebraram ali o rosto dele e tal. E aí levaram ele até numa prisão, porque ele ficou numa prisão comum, apesar dele ter mestrado e um monte de coisa, ele ficou numa prisão comum porque ele tava sem documento, tava sem nada, entendeu? Ele ficou numa prisão com outros presos neutros, que eles falam, porque assim, quando ele chega lá, eles perguntam, ó, de qual facção você é, tá ligado? Você é do Comando Vermelho, você é não sei do quê? E ele falou, mano, não sou facção nenhuma, sou pastor, não sei o quê. Aí jogaram ele nessa prisão com os prisioneiros neutros. E aí ele falou que tinha uns 6 lá, uma coisa assim, e na hora que ele entra dentro dessa cela, os carcereiros falam pra ele, ó, ele é pedófilo, e quem estuprar ele, fazer ele aí, a gente não vai bater, tá ligado? E aí ele falou, mano, já era, vou morrer. E aí ele fala que nesse momento ele ora ali e fala pra Deus, eu te entrego o meu corpo e que eu morra de forma rápida, porque eu não quero nem, né, não vou nem imaginar o que eles vão fazer comigo aqui. E aí ele fala que ele tava ali nu, jogaram ele nu, né, sem roupa, e ele foi no canto da cela, se abaixou em posição fetal assim, e já imaginando, mano, os caras vão me arrebentar. Na hora que ele olha assim, um preso estica a mão pra ele assim, com uma camiseta, o outro com short, o outro com chinelo, e os caras fizeram nada com ele, velho. Não fizeram nada com ele, e ele diz ainda que toda vez que os caras iam falar com ele, os caras falavam assim de cabeça baixa, não olhava pra ele. Então assim, aí ele fala, mano, como você explica isso? Um cara acusado desse tipo de crime cai numa cela, que os caras, você sabe o que acontece, né, com um cara assim, em prisão, e aí, como que você explica isso? Como que os caras não fizeram nada com ele durante os dias que ele ficaram lá, os presos, tá ligado? Não fizeram nada. Não tem explicação. Ele fala que é Deus, não tem explicação isso. Bom, passado ali mais de uma semana, mais ou menos, o seu advogado conseguiu um habeas corpus, né, pro Felipe, e aí, quase 3 anos depois, o Felipe Heiderich foi inocentado pelo Ministério Público por falta de prova, pela primeira instância, pela segunda instância e por mais um monte de coisa lá, ele foi inocentado. Ah, e o laudo, lembra do laudo da psicóloga lá, que confirmava que o menino tinha sofrido abuso? Bom, o psicólogo, né, os médicos que avaliaram esse menino eram amigos da Bianca, né? Então, assim, eles falam que... O que ele fala também que a criança também é uma vítima também, que a mãe manipulou também a criança, tá ligado? Pra poder falar, porque tem vídeo da criança falando algumas coisas também, entendeu? Porque também teve outros laudos depois feitos por peritos do Ministério Público, e nesses laudos, né, não constataram ali nenhuma violência na criança, nem nada do tipo. Bom, segundo ainda Felipe, 2 testemunhas teriam ouvido da própria Bianca, né, isso é ele que tá falando, que ela falou que separar de novo ali num segundo casamento não ia ficar bem para a imagem dela, e aí que ela também teria dito o seguinte, ó, se eu não matá-lo no hospício, ele morre na cadeia. Não, 2 testemunhas disseram assim, nós ouvimos dela, se eu não matá-lo no hospício, ele morre na cadeia, mas eu não vou dividir os bens. Essa foi a história, então, de Felipe Heiderich, e recentemente ele assumiu a sua bissexualidade, mas isso também não é relevante para a história. Eu liguei pro Pedro e pro Jonas. Oi, irmão, tudo bem? Como é que vai? Beleza? Tá não sei o que? Tá namorando? Não sei o que? Ah, esqueci de contar um negócio, virei viado. Que viadão bonito, hein? Segundo ele, também vai ter filme, né, da história dele, né? Porra, parece um roteiro de filme de terror. E eu não sei nem o que dizer nessa história, né? Porque ela é muito bizarra. E talvez o mais bizarro ainda, mano, é que a pastora Bianca lá, ela continua nas suas redes sociais, normais, com milhões de seguidores, nada aconteceu com ela. Tipo, ela tá tomando processo, provavelmente, um monte de coisa, mas, tipo, ela tá de... Nada, não aconteceu nada com ela, né? E isso que é o mais bizarro, tá ligado? Disso tudo, né? E o cara, mano, pensa, você passar por tudo isso, depois você ser constatado ali que você é inocente. Mano,
Não tem o que falar, velho. Tem o que falar. Bom, se você viu o vídeo até aqui, né, comenta aí, hashtag acabou a pipoca. Até o próximo vídeo. Muito obrigado você que viu o vídeo até aqui. Até o próximo.